Olá, alunos, tudo bem? Hoje, então, vamos falar sobre os numerais, capítulo 6, certo? Então, vamos lá, os numerais. O numeral é a classe gramatical, mais uma, né, são 10, que tem por função indicar quantidade, ordem ou posição, multiplicação e divisão. Os numerais subdividem-se em cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Classificação dos numerais. Cardinais. Forma básica dos números 1, 2, 3, 4, 5, né? Assim sucessivamente, as quais adjetivam uma quantidade, ou seja, essa classe gramatical a gente não tem lá o pronome substantivo, o pronome adjetivo, isso também vai acontecer com o numeral. Então, o numeral, quando qualifica, né? Ele vai ser um numeral adjetivo. Então, as quais adjetivam uma quantidade, sendo que alguns deles variam em gênero, por exemplo, uma, dois, duas, três, por exemplo, não, né? Por quê? 3 armários, 3 meias. Alguns nos grupos das centenas, 200, 200, 300, 300. Além disso, alguns números cardinais também vão variar em gênero, temos outros exemplos aí abaixo. Milhão, milhões, bilhão, bilhões, trilhão, trilhões e assim por diante. Ordinais. Então, os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, certo? Indica a ordem de uma sequência, ou seja, representa a ordem de sucessão e uma série, seja de seres, de coisas ou de objetos. Importante destacar que alguns numerais ordinais possuem o mesmo valor de adjetivo. São palavras que variam em gênero, masculino, feminino, e número singular e plural. Por exemplo, primeiro, primeira, primeiros, primeiras, terceiro, terceiras, terceiros, terceiras. Agora, fracionários, meio, metade, terço, quarto, quinto, né? São os números fracionários que indicam a diminuição das proporções numéricas, ou seja, representam uma parte de um todo. Por exemplo, um quarto, por exemplo, meio ou metade, que é 1/2, né? Lê-se 3/4 ou 3/4. Relacione um conjunto de seres, objetos ou coisas, dando-lhes uma característica de forma que determina o aumento da quantidade por meio de múltiplos, por exemplo, dobro, triplo, quádruplo. Os multiplicativos são numerais, flexionados em gênero e número, quando atuam em função adjetiva, e do contrário são invariáveis, função substantiva. Então, vejamos. Dessa forma, de acordo com sua função, os numerais podem apresentar valor de substantivo ou adjetivo. Então, numerais substantivos, caracterizados pelos numerais multiplicativos, esses numerais podem substituir outros substantivos. Exemplo, fizeram o dobro do esforço e conseguiram o triplo da produção. Agora, numerais adjetivos são os numerais cardinais, ordinais, coletivos e fracionários, os quais modificam o substantivo. Então, para que a gente tenha um numeral adjetivo, a gente tem que ter um substantivo e uma palavra que vai caracterizar. Adjetivo. Exemplo, essa carne é de segunda, indica a qualidade da carne. Então, a gente tem o substantivo, carne, e aí temos o numeral, segunda. Agora vamos lá, gente. Tem alguns exercícios na apostila sobre numerais. Façam, por favor, e mandem as dúvidas. Os exercícios, eles falam muito sobre esse emprego dos numerais, tá? Então, vamos lá. Emprego dos numerais. Na designação de reis, imperadores, papas, séculos e capítulos, usam-se os ordinais para... Então, se a gente vai usar os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, quarto, esses é que são os ordinais. Daí em diante, ou seja, passou de décimo, usam-se os cardinais, ou seja, 1, 2, 3, 4, desde que o numeral esteja posposto ao substantivo. Então, aqui temos alguns exemplos. Pedro I. Então, aqui, Pedro I, usamos o ordinal. Século III, também usamos o ordinal, certo? Depois aqui, Pio X, no caso, décimo, então também usamos o ordinal. Depois, século XI, passou de décimo, certo? Então, a gente não vai falar 11º, a gente vai usar o numeral cardinal, beleza? Depois, Luís XIV, a gente também não vai falar Luís 14º, a gente vai usar o cardinal e aí falar 14, tá? Beleza? Agora, se o numeral estiver anteposto, aí a gente vai empregar os ordinais, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem segundo congresso da UNE,
Segundo. Agora, 21º, como o numeral está anteposto ao substantivo, a gente vai empregar o ordinal, tá? Então tem que saber isso aqui. Mesmo que os numerais não caiam muito, eles não são recorrentes, mas o emprego do numeral é importante, tá? Depois, na numeração de artigos, leis, decretos, portarias e outros textos oficiais, usa-se o ordinal, ou seja, primeiro, segundo, terceiro, até o nono, e o cardinal de 10 em diante. Então, artigo 1º, artigo 9º. Agora, a partir do 10, a gente vai usar o cardinal, ok? Então, olha só, a gente tem ali artigo 10 e não artigo 10º. Depois, artigo 11 e não artigo 11º. Então, vamos lá, vamos continuar. Na numeração de casas, apartamentos, quartos, páginas e folhas de um livro, quando o numeral estiver pós-posto, usam-se os cardinais. Então, a gente tem aqui casa 35, isto é, número 35. Página 7, folha 10. Então, aqui, como o numeral está os números. Agora vamos lá, temos uma observação aqui. Quando o numeral estiver anteposto, ou seja, antes do substantivo, a gente vai usar o cardinal. Então aqui, 35ª casa, o numeral está anteposto, então a gente vai usar o número ordinal. 206ª folha, aqui o numeral também está anteposto, então a gente vai usar o ordinal, tá? Agora vamos lá. Quando se tratar do primeiro dia do mês, como a gente está vendo aqui, ó, hoje é dia 1º, certo? A gente vai usar o ordinal. Nos demais dias, a gente vai usar o cardinal. Então, hoje é dia 1º, certo? Aqui é o primeiro dia, a gente não vai falar dia 1, a gente vai falar primeiro. A partir daí, a gente vai usar o cardinal e vai falar dia 2, dia 3, beleza? Aqui com mais cautela, por gentileza, olhem a tabelinha de vocês, tá? E mandem dúvidas, façam as questões. As questões da apostila estão baseadas no emprego dos numerais, tá? Dificilmente vai ter uma questão, qual é marca alternativa que só apresenta exemplos de cardinais, de números cardinais, tá? Mas sim o emprego, aquela questão se está anteposto, se está pós-posto, beleza? Tá bom? Se é um numeral adjetivo, se é um numeral substantivo, beleza? Bons estudos. Então, a gente vai começar a falar sobre os pronomes. Então, vários capítulos de pronomes, beleza? Uma classe gramatical extremamente importante.